Então hoje nós vamos ver como o Botox ele pode ser usado na neurologia. Esse medicamento aí que muita gente não sabe, mas que é usado há mais de 20 anos para diversos tratamentos, muito antes inclusive da sua aplicação aí na estética. É o tema do quadro Fala Doutor dessa semana. E para bater um papo com a gente sobre o assunto, eu convidei o Dr. Flávio Ribas, neurologista, para vir aqui no Ver Mais bater um papinho com a gente. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Flávio Ribas, vamos falar então, antes de qualquer coisa, né? A gente conhece muito o Botox aí no meio estético, né? Nos procedimentos estéticos, mas agora a gente vai falar um pouquinho de uma outra aplicação, né? Dessa substância. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Botox? Sim, na verdade a gente está falando da toxina botulínica. Botox é o nome de um dos remédios, né? Que tem o Botox, tem o Dysport, tem o Xelmin, tem outras medicações que usam o princípio da toxina botulínica como um remédio para tratamento de diferentes doenças. Bacana. Então vamos falar também sobre quais as doenças que são mais indicadas, né? Certo. Na neurologia a gente trata uma série de doenças, de diferentes doenças. Tratamos espasticidade, que pode ser depois de um AVC ou depois de um trauma crânioencefálico, ou até mesmo pacientes que já nascem com algum tipo de doença, como a paralisia cerebral, que a gente já viu aquele paciente que tem um membro ou dois ou três espásticos, eles são contraídos. E essa contração involuntária a gente trata com a toxina botulínica. Tratamos também de distonia, que é um problema cerebral e onde o paciente tem posturas mantidas de forma involuntária. Do pescoço, às vezes com piscamento dos olhos, um tremor em não ou em sim. Essas são as distonias que às vezes no braço, na perna também, que o neurologista trata. E, mais recentemente, o tratamento da enxaqueca crônica com a toxina botulínica. Esse daí, inclusive, é um que o pessoal está comentando muito, né? Porque quem sofre com enxaqueca diz que é uma das piores dores que existem, né? Principalmente as mulheres, que são as mais afetadas com enxaqueca, né? Sim, exatamente. E aí eu estou escutando muito falar sobre a toxina botulínica, né? No uso do tratamento da enxaqueca. Mas explica pra gente, doutor, como é feito esse tratamento? Bom, então, antes de tudo, a gente tem que ter a indicação. No caso, o tratamento para enxaqueca, a gente tem um protocolo de tratamento onde aquele paciente é encaixado ou não como que merece o tratamento com a toxina. Encaixando, bom, esse paciente agora necessita. Então, esse tratamento é feito com aplicações de injeção. Ele é feito na forma injetável. É um tratamento dolorido, doutor? Assim, Olha, dói um pouco, não é? Mas o que os pacientes falam que a dor nem se compara à dor da enxaqueca. A dor da enxaqueca. E as injeções são feitas para qualquer tipo de tratamento, nas distonias e também na espasticidade. O tratamento ele é injetável. A toxina botulínica, ela é feita de forma injetável. Tá. E tem anestesia? Não? Não é um procedimento como uma cirurgia, não precisa de toda a preparação, né? De forma alguma. É um procedimento ambulatorial. Algumas pessoas têm hábito de passar um anestésico na pele, outras não. Porque são injeções, por exemplo, no caso da enxaqueca, são injeções subcutâneas com agulha de insulina, igual um paciente que tem diabetes e aplica insulina. E é direto na cabeça mesmo? A gente faz, no caso da enxaqueca, são pontos na face, na cabeça, pescoço e um pouquinho do ombro aqui, isso no caso da enxaqueca. E assim, qualquer pessoa pode fazer? Tem contraindicação? Existem contraindicações, por exemplo, mulheres grávidas não devem, porque não tem estudos para enxaqueca que falam que é seguro o uso em mulher grávida, pessoas que têm alergia à medicação e algumas doenças, até mesmo algumas doenças neurológicas, têm uma contraindicação relativa ao uso da toxina botulínica. E também é importante a gente falar um pouquinho sobre o custo, né? Porque parece ser muito maravilhoso esse tratamento para quem sofre com enxaqueca, distonia, enfim, para essas doenças que você acabou de falar para a gente. Mas, em relação à acessibilidade, a população tem acesso a isso ou é um custo ainda muito elevado? Sim, a população tem acesso. É uma medicação que realmente ela é bem cara, mas dependendo da indicação, essa medicação é liberada pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, no caso, por exemplo, de espasticidade e distonias. E alguns planos de saúde também cobrem aquilo que é permitido no rol de procedimentos
dos planos de saúde. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, como é a procura, né, das pessoas? Porque ainda é um assunto muito novo, as pessoas não conhecem muito ainda esse tratamento, por isso que é até bacana a gente falar aqui no Ver Mais, para o pessoal ter mais conhecimento, que existem outras maneiras, além dos medicamentos que a gente está acostumado a ver. E como que está sendo a procura aqui em Joinville, região? Sim, a procura é muito grande, né? A gente sabe que a enxaqueca, no caso da enxaqueca, quando não responde ao tratamento habitual ou quando atrapalha aquela pessoa na sua vida, a pessoa falta trabalho, deixa de assumir alguns compromissos sociais e escutam falar na internet desse assunto. Então, elas vão me procurar, muitas vezes, já para a toxina. O que, na verdade, muitas vezes eu falo que a gente precisa de fazer algumas outras coisas primeiro saber se tem indicação antes de fazer o procedimento. Mas, quando fazem, gostam bastante. Isso é uma coisa interessante, porque então nem todos os casos de enxaqueca vocês vão indicar a toxina botulínica, né? Com certeza não. São casos que têm essa indicação. Então, pessoas que têm pelo menos 15 dias de dor de cabeça por mês, ou seja, metade do mês com dor de cabeça, e daqueles 15, 8 são do tipo clássico de enxaqueca, aquela dor pulsátil de um lado, associada à náusea, a claridade incomoda. Então, tem que preencher esse protocolo. E tem efeito colateral? Olha, tem efeito colateral sim. Os efeitos colaterais para a enxaqueca, eles são muito raros. O efeito colateral que sempre acontece é dor na hora da aplicação, que são injeções, então vai doer. Outra coisa que pode acontecer são sangramentos locais, também não é nada demais. E em casos mais raros, no caso do tratamento da enxaqueca, uma assimetria facial. Pode acontecer, mas isso é bem raro. Quando a gente fala de tratamento de distonia, aí já é diferente, porque a gente já está falando de doses maiores, então uma possibilidade um pouco maior de efeitos colaterais. Tá certo, então. Falamos aí, então, sobre toxina botulínica no tratamento de doenças neurológicas com o Dr. Flávio Ribas. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado a você.